Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As tormentas do Líbano vistas pela luso-libanesa Safaa Dib. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. A notícia dada pelo presidente Trump correu o mundo por uma razão fácil de entender. O encontro diplomático entre representantes do Líbano e de Israel estava anunciado, pondo termo a um período de 34 anos sem conversações entre os dois países. É ainda cedo para se acreditar que o encontro vai servir de base a um acordo entre as partes ou até a um cessar-fogo. Porque o que separa o Líbano de Israel é mais do que um desaguisado entre dois países. É um conflito onde aparece uma milícia financiada pelo Irão, o Hezbollah, que usa o território libanês para atacar Israel e que serve de argumento para que Tel Aviv continue a destruir não apenas supostas bases terroristas nesse território, como a bombardear e a matar civis na capital libanesa, Beirute. O Líbano é uma vítima clássica da geografia. Durante séculos foi o lugar de refúgio de muçulmanos sunitas, xiitas ou drusos, mas também de cristãos maronitas. Se em tempos remotos a coexistência entre estas comunidades foi pacífica e permitiu ao Líbano ser um oásis numa zona conturbada, o tempo em que o país era a Suíça do Médio Oriente e a sua capital uma espécie de Paris na orla este do Mediterrâneo, as tensões geopolíticas contemporâneas da região levaram o pesadelo para o interior das suas fronteiras. Uma guerra civil entre as suas comunidades, que se prolongou entre 1975 e 1990, causou a morte de, pelo menos, 120 mil pessoas. O país recuperou a paz através de um acordo ardiloso. Os cargos sensíveis do Estado foram divididos entre as suas 18 seitas reconhecidas, o presidente é um cristão maronita, o primeiro-ministro um sunita e o chefe do parlamento um xiita. Mas esse acordo não contemplou o desarmamento do Hezbollah. Sendo uma milícia manobrada pelo Irão, cuja existência se justifica num plano de hostilidade permanente contra Israel, sempre que há um conflito ou uma ameaça de conflito na região, o Líbano torna-se um alvo. E os libaneses, vítimas permanentes dessa instabilidade política, ou no caso presente, da infâmia de um bárbaro como Netanyahu. Na semana passada, um bombardeamento a uma zona civil de Beirute causou 200 mortos. Um deputado italiano expressou de forma evidente, entre críticas a Giorgia Meloni, a rejeição internacional a este acto bárbaro. Ma ieri Netanyahu ha bombardato residenze civili, 200 morti, così come se niente fosse. E voi che dite? Che fate? Avete il coraggio di prendere dei provvedimenti? Perché contro gli stati canaglia, giustamente, si adottano le sanzioni. Ma per noi chi fa quella roba là è uno stato terrorista, perché chi uccide donne e bambini è un terrorista. Abbiate il coraggio di difendere la storia della politica estera di questo paese. A família de Safaa Dib é o exemplo perfeito das tormentas do seu país de origem. Na Guerra Civil, o seu pai emigrou para os Emirados Árabes Unidos, onde conheceu um português. Em 1985, o Sr. Dib decidiu resgatar a família e emigrou para Portugal. Safaa Dib veio para Lisboa com 2 anos, estudou literatura na Universidade de Lisboa, foi editora e tornou-se uma figura grata do Partido Livre na capital. No ano passado, publicou o livro Líbano, uma biografia, no qual reflete o destino trágico do seu país e o percurso da sua família. É um livro extraordinário que cruza a memória histórica com a experiência pessoal. Safaa Dib é hoje a nossa convidada. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Safaa Dib, muito obrigado por vires ao P24. É um prazer enorme termos-te aqui entre nós, enfim, para nos dares conta da tua vivência pessoal, de algumas das tuas memórias enquanto uma mulher que nasceu no Líbano, e nos tempos conturbados da Guerra Civil, que emigrou para Portugal, portanto ainda em tenra idade, e fez aqui toda a sua carreira enquanto editora, enquanto política. A primeira pergunta que eu gostava de colocar é, tendo em conta, portanto, toda essa tua experiência de vida, tu acreditas que, depois de tudo o que aconteceu no Líbano,
particularmente depois de 1975 e depois das guerras sistemáticas que houve entre a milícia Hezbollah e o Israel. Tu acreditas, portanto, que esta primeira aproximação ao fim de 30 anos entre as diplomacias do Líbano e de Israel possam trazer qualquer resultado que nos permita acreditar pelo menos num vislumbre de paz no teu país de origem? Antes de mais, obrigada pelo convite. O que está a acontecer agora, as negociações inéditas entre o Líbano e Israel, são de facto território desconhecido. Há décadas que são países que estão tecnicamente em guerra e que são considerados inimigos. Eu gostaria de pensar que é um sinal positivo para o futuro e compreendo a decisão do governo libanês em avançar para as negociações, porque de facto não havia volta a dar perante o ataque de Israel desde o início de março e tendo em conta a devastação que já causou no país. A decisão de iniciar negociações diretas com Israel era um passo que tinha de ser dado, mas não seja para conseguir salvar o país de uma destruição ainda maior. Mas, no entanto, o que nós vimos é que não tem havido grandes sinais da parte de Israel de agir de boa fé. As aldeias no sul do Líbano continuam a ser arrasadas pelas tropas israelitas, há uma invasão terrestre em curso, há uma zona de ocupação que está a ser estabelecida no sul do Líbano. Na zona de controle do Hezbollah, mais concretamente. Exatamente. As pessoas não estão a permitir o regresso da população civil, há imensas comunidades que foram forçadas a fugir mais para norte. E, portanto, há ali uma situação permanente de tensão, de instabilidade, de confronto, de guerra, e enquanto isso existir, dificilmente poderá haver negociações de cessar-fogo que tenham um sucesso. Ainda assim, há cerca de uma hora foi anunciado, as notícias anunciaram que Israel supostamente iniciaria um cessar-fogo esta noite no Líbano. Resta saber se isso vai de facto acontecer, se eles estão realmente empenhados numa solução de compromisso com o governo libanês. Agora, obviamente, nós sabemos que o objetivo é eliminar o Hezbollah. O Israel não vai descansar enquanto eles não conseguirem eliminar a organização do país e querem destruir essa ameaça a Israel. Mas explica-me uma coisa, essa coisa é muito importante, Safa. Essa vontade existe também pelas outras comunidades religiosas, pelos sunitas, pelos drusos, pelos cristãos maronitas? Ou seja, como é que as outras componentes da sociedade libanesa encaram o Hezbollah? Como um fardo que têm que suportar pela força militar que eles têm? Compreendem? Como é que tu achas que é percebida a presença e a atividade do Hezbollah? Assim, eu não posso falar por todas as comunidades, como é óbvio. Sei que há comunidades que obviamente encaram que sem o Hezbollah a existência do Líbano está ameaçada, que o Hezbollah, apesar de tudo, ainda vai defendendo o país contra os ataques israelitas. Sei também que há outras comunidades que consideram que o Hezbollah, enquanto estiver a servir os interesses do governo iraniano, está a ameaçar a soberania libanesa e está a colocar em perigo a população libanesa. E eu até diria que ambos os lados até podem ter razão. As coisas não têm de ser preto e branco. É verdade que também estamos num impasse. O governo libanês quer que o Hezbollah seja desarmado, mas o Hezbollah não aceita ser desarmado enquanto Israel não terminar os ataques. E, por sua vez, Israel recusa pôr fim aos ataques enquanto o próprio Hezbollah não iniciar o desarmamento. E, portanto, estamos aqui num total impasse em tu tens que dar o primeiro passo, não, tu tens de dar o primeiro passo, e enquanto isso não acontece, os ataques continuam, a população sofre, o país não consegue seguir em frente, está todos os dias sob ataque. No meio disto, ia-te fazer também regressar um bocadinho no tempo e ia-te fazer uma pergunta que tem a ver, portanto, nós sabemos que a origem da guerra civil, terrível guerra civil, portanto, começou em 1975 e que durou até 1990, é precisamente uma guerra civil, portanto, entre estas diferentes componentes religiosas existentes no país. Depois de todo esse sofrimento, depois de tudo aquilo que aconteceu ao Líbano e do qual, enfim, a tua família também sentiu diretamente na pele, tu dirias, portanto, que essa inimizade permanece? Evoluiu-se alguma coisa no sentido de uma coexistência pacífica entre árabes e cristãos, dentro da comunidade árabe entre drusos, sunitas e xiitas, ou isso continua a ser um diálogo de surdos? Eles são todos árabes, não é? Mas, na verdade, uns seguem religiões diferentes, a coexistência tem sido, no geral, pacífica desde o fim da Guerra Civil. Rafik Hariri reconstruiu o Líbano a seguir à Guerra Civil,
foi possível chegar a um acordo entre todas as partes para um cessar-fogo. Não voltou a haver destruição à escala da guerra civil. É óbvio que há tensões que permanecem, que há cicatrizes que permanecem de um conflito que foi muito complexo e que nenhuma família libanesa ficou sem traumas. Portanto, todas as famílias ficaram marcadas por essa guerra, toda a gente perdeu alguém nessa guerra e, portanto, é óbvio que estamos a falar de um processo muito traumático e que também tem ainda feridas por sarar. Não vou dizer que não há ainda alguma tensão entre as comunidades, mas não uma tensão de cortar a faca ao ponto de voltarem a pegar nas armas e voltar a começar uma nova guerra civil como houve nos anos 70. Isso não. Aliás, já houve várias oportunidades para isso, não aconteceu, mas o que sentimos é que a presença do Hezbollah no país e o facto de tomar decisões à revelia do governo libanês e, por vezes, iniciar guerras contra Israel, contra os interesses do Líbano, faz com que depois fiquemos reféns nessa organização, não é? E faz com que depois sejamos arrastados para a guerra dos outros, como foi exatamente o que aconteceu agora, porque, na verdade, não nos podemos esquecer que há uma guerra muito maior para além da guerra entre Israel e o Líbano. Isto tudo, na verdade, vem na sequência da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. E essa guerra, neste momento, está numa trégua de supostamente 2 semanas. Ainda não conseguiram chegar a um consenso. Parece que vai haver agora uma nova ronda de negociações. Mas o que essa ronda de negociações nos diz, e o governo iraniano também foi muito claro, que enquanto não houver um cessar-fogo no Líbano, não vai haver um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão. E, portanto, o Líbano acaba por ser uma peça-chave no meio deste conflito muito mais vasto. E acabamos por, lá está, mais uma vez, nos vermos aqui completamente aprisionados entre estas potências políticas que estão a jogar um jogo terrível e que põe em perigo a população libanesa e que destrói, e foi em causa a existência do próprio Líbano. A tua família veio para Lisboa em 1985, depois, portanto, de uma série de façanhas protagonizadas em especial pelo teu pai, que saiu, portanto, quando a Guerra Civil começou, e aliás isto está cristalizado no teu livro, que eu recomendo vivamente que seja lido, não apenas, portanto, pela memória em si da vossa experiência familiar, mas também pela sua literariedade. Mas tu dirias, portanto, que hoje a situação é, apesar de tudo, melhor, portanto, a partir do momento em que essas tensões entre as diferentes comunidades já não suscitam as pessoas a pegarem em armas, portanto, apesar de tudo, a situação seria melhor se não fosse este problema causado com o conflito entre o Hezbollah e Israel. Sim, não. O que nós vemos é que a evolução do Líbano nas últimas 2 décadas, nós já estávamos a conseguir chegar a um ponto em que, portanto, o país tornou-se outra vez um dos países mais atrativos turísticos daquela zona do Médio Oriente e do Levante. Portanto, toda a gente que conhece a zona sabe que o Líbano é, de facto, um país com enormes potencialidades a nível económico, a nível turístico, a nível até de ecologia. Ou seja, era uma espécie, na altura, nos anos 60, era a Suíça do Médio Oriente, e até estávamos a começar a recuperar um bocadinho dessa aura perdida. Mas a verdade é que não tem sido possível, porque sempre quando estamos a achar que damos finalmente o passo em frente, em que a diáspora passa o verão no Líbano, há paz, as comunidades estão todas finalmente a conseguir contribuir para que o Líbano seja um país de novo mais dinâmico, mais ativo, com um papel relevante na zona. As universidades, as escolas também estavam outra vez a crescer, a população libanesa jovem já não estava a emigrar em grandes números como antes. Portanto, havia uma vontade, de facto, de voltar a construir um Líbano moderno, contemporâneo. Mas o que está a acontecer neste momento é que, enquanto os vizinhos estiverem constantemente a cercar o Líbano, a arrastá-lo para este conflito regional que não tem fim e que, pelo contrário, agora é exacerbado pelas pretensões de Trump, que acha que, de facto, lançar um ataque contra Irão é uma coisa que resolve em semanas. Eles agora estão a ver a loucura dessa decisão. Portanto, eles agora estão a ver que, afinal, a guerra que lançaram contra o Irão não é uma guerra que resolve em semanas. Aliás,
há já um certo desespero por parte das autoridades americanas em pôr um fim definitivo a isto, porque já perceberam que o impacto na economia global, já perceberam que as consequências vão muito para lá daquilo que eles vão conseguir suportar, mas não nos devemos esquecer uma coisa, os objetivos dos Estados Unidos podem agora neste momento não coincidir exatamente com os objetivos de Israel, o seu aliado. Porque Israel, apesar de tudo, tem um plano de expansão territorial, não está a pôr fim a esse plano de expansão territorial, pelo contrário, apesar de estar em negociações diretas com o governo libanês, não deixa de fazer ataques, não deixa de conquistar território, está a destruir pontos, está a arrasar aldeias libanesas e, portanto, as suas ações não batem certo com as suas palavras. E nós sabemos que Israel não é de confiança neste momento, não é? O governo de Benjamin Netanyahu, neste momento, é um governo de expansão territorial, de completo desrespeito pelo direito internacional. Tu receias, portanto, que os territórios que, entretanto, são ocupados no sul do Líbano possam ser definitivamente anexados? Nós, nos anos 70, e, aliás, quando Israel invadiu o Líbano em 1982, e quando sai do Líbano, eles, apesar de tudo, ainda ocupam aquela faixa a sul durante muitas décadas. Mas depois nós acabamos por conseguir que Israel saia dessa faixa, deixe de haver uma anexação, mas agora o que estamos a ver é as pretensões do governo de Israel em voltar a recuperar esse território que ocupou anteriormente. E isso, as ações são claríssimas, não deixam margem para dúvidas. A destruição de pontos, o facto de estarem também a atingir organizações humanitárias que estão no terreno a dar ajuda humanitária, eles estão a atacar essas organizações, eles estão a expulsar as pessoas, estão a atacar indiscriminadamente civis e, portanto, há um plano de anexação. Isso é óbvio, isso é evidente e as coisas têm de ser ditas pelo nome, que é o plano de invasão e de anexação de Israel que está neste momento em curso no Líbano. Uhum. Enfim, uma dos azares das tragédias do Líbano é o azar ou a tragédia da geografia. É um país, portanto, que está num sítio muito sensível e que acaba por, de alguma forma, portanto, ser impactado por todos os conflitos que ali germinam. Safa Adib, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco no P24. Muito obrigado, tudo bom para ti e até outro dia. Obrigada. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, temos que dizer o que foi dito, não é? Porque, segundo o que eu encontrei, o que ficou foi, mesmo que ela tenha dito para parar, quando são 4 que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve? Claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele não quero mais? Ora... Não, devia ser imperativo. Vamos voltar à frase... Que não há consentimento. Não é não. Existe uma violação. Como é óbvio. E aqui, parece que estamos na política outra vez, mas não, o não tem que ser não. A declaração ao canal Now de João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, a propósito de uma afirmação ou pergunta da apresentadora Cristina Ferreira no seu programa da TVI, faz-nos perceber que ainda há quem viva nas trevas. Que o não é não pode ser nunca um talvez em função das circunstâncias. O que estava em causa, recorde-se, era um ato bárbaro de violação de 4 rapazes a uma menor. Cristina Ferreira não podia ter dito o que disse. E mesmo que não suspeite que procurou com a sua infeliz declaração relativizar a gravidade do crime, há circunstâncias em que quem tem o poder da palavra, como a apresentadora, não pode cair em relativismos ou ambiguidades. O coro de queixas que se seguiu é por isso um alívio. Mostra que há indignidades que não passam em branco. Numa altura em que os registros de crime por violação aumentam em Portugal, palavras condescendentes, como as de Cristina Ferreira, são inaceitáveis. A violação, com ou sem contextos de adrenalina, só pode ter como resposta a condenação pública sem mas nem meio mas. E também a consequente punição judicial. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. O nosso mundo é, agora, o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos
A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. Estreia segunda-feira, no Público.